Obrigado, José. Bom dia, meus irmãos. Estão animados hoje, né? Bom dia. Que bom. Bom, primeiramente, alguns irmãos não sabem, pelo que eu percebi, estamos há um ano e 7 meses em Manaus, com a família há 1 ano e 4 meses, né? Então a pandemia eu acho que ajudou as pessoas, não todos os irmãos estarem sabendo disso, mas sou membro aqui da igreja, não pedi minha transferência, até porque nosso desejo, peço oração pelos irmãos, que final do ano nós retornemos para Boa Vista. O corpo está lá, né, a mente, mas o coração está aqui, na primeira igreja. Então me sinto muito honrado de estar podendo ser confrontado junto com os irmãos em mais uma aula, né? Porque a gente pensa que quem é um instrumento para trazer uma aula, ele abençoa, ele é muito mais abençoado do que abençoa, porque primeiro ele é confrontado, pelo menos eu, com todos os meus pecados e minhas falhas, e dessa maneira tentar, clamando pelo Espírito Santo, que o Senhor também fale a cada um dos irmãos. Queria orar, o tema da aula de hoje é o 4º mandamento, o dia do Senhor, mas antes eu queria orar com os irmãos, tá bom? Oremos. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te louvar por mais um dia do Senhor que nos aponta para a obra do nosso Cristo e nos lembra de maneira muito piedosa e amorosa que Ele vai voltar para nos buscar. Que essa convicção nos deixe sempre felizes e contentes nesse dia e essa convicção reflita em todos os dias. Pedimos que a Tua palavra, que o Espírito de Cristo, Ele venha nos auxiliar a compreender aquilo que vamos hoje estudar. E que tudo isso reflita apenas uma coisa, seja centrada na glória do nosso Cristo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode projetar, por favor, Melissa? Bom, como eu falei, o tema é sobre o 4º mandamento, o dia do Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu vou vir mais um pouquinho para cá, fica melhor. Bom, a proposta, meus irmãos, é nós avançarmos nessa itemização. Primeiro, falar sobre os 10 mandamentos, entendermos o que são os 10 mandamentos, com essa compreensão ou com a correção adequada da cosmovisão da lei moral, nós abordarmos o 4º mandamento e depois, como sempre é o objetivo das nossas aulas, sair com aplicações ou com desafios de aplicações práticas em nossas vidas. Em relação à cosmovisão que envolve os 10 mandamentos, é importante nós, como sempre tem sido feito, e eu tenho ficado muito feliz, temos acompanhado as aulas aos domingos, né? O presbítero José tem abençoado muito a minha família, tem sido aulas maravilhosas, onde os nossos símbolos de fé têm sido enfatizados, como deve ser. Nós somos igreja confessional, nós subscrevemos os símbolos de fé, e não tem melhor maneira de começar citando o Catecismo Maior de Westminster naquilo que ele fala sobre os 10 mandamentos. E a pergunta 97, ela traz o seguinte questionamento: de que utilidade especial é a lei moral aos regenerados? E aqui eu faço uma ênfase: a nós, a Igreja de Cristo, aos regenerados, qual a aplicação ou utilidade especial dos 10 mandamentos para nós, Igreja do Senhor? Resposta: embora os que são regenerados e crentes em Cristo sejam libertados da lei moral como pacto de obras, isso é importante. Nós não observamos a lei para sermos aprovados. Gravem isso é muito importante. De modo que nem são justificados, nem condenados por ela. Reforço, esse texto refere-se aos regenerados, à Igreja de Cristo. Contudo, além da utilidade geral dessa lei comum a eles e a todos os homens, é ela a utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo por tê-la cumprido e sofrido a maldição dela
em lugar e para o bem deles. Assim, leva-os a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a essa lei, como regra de sua obediência. A ênfase aqui qual é, meus irmãos? Aqui estão os textos bíblicos que respaldam essas afirmações. E qual a ênfase que eu quero aqui trazer para os irmãos? Ela é utilidade especial para lhes mostrar quanto devem a Cristo. E leva-nos, e o objetivo é levar-nos a uma gratidão maior e a manifestar essa gratidão por maior cuidado da sua parte em conformarem-se a essa lei, como regra de sua obediência. Qual a conclusão aqui que nós começamos a chegar? Eu trago uma frase de Agostinho: a utilidade da lei está em convencer o homem de sua fraqueza e constrangê-lo a solicitar o remédio da graça em Jesus Cristo. É impossível eu e você obedecermos à lei. Mas olhamos para a cruz e vemos que Cristo cumpriu perfeitamente a lei. Como tratar a lei, então, diante disso? Não como uma norma de aprovação. Nós não observamos os 10 mandamentos, e aqui a ênfase será no 4, para sermos aprovados, mas como norma de gratidão. Logo, ela deve nos ser prazerosa, motivo de regozijo. Pedimos graça do Senhor para sermos cada vez mais obedientes e felizes em Cristo, e assim obedecendo à lei moral. Aqui a gente começa a ter uma cosmovisão, e a ênfase não é para aprovação, mas para gratidão. Fechando aqui o conceito de cosmovisão, é importante lembrarmos em que posição está o 4º mandamento. Nós temos 10 mandamentos. Onde ele se posiciona, nos passa uma série de mensagens, de convicções, as quais eu não tenho como esgotar, mas pretendo passar algumas delas aqui nesse slide. Primeiro, é importante lembrar, vermos onde ela está organizada, e na economia, na maneira perfeita em que o Senhor Deus organiza tudo aquilo que Ele guarda para a sua noiva, para a sua igreja. É importante ver que seria o ápice da relação entre Deus e os homens, é o 4º mandamento. Isso é importante entendermos porque antes do mandamento de passagem, que é o 5º mandamento, e aí nós entendemos como devemos nos relacionar uns aos outros, o ápice da relação com o Senhor Deus é o que Ele fala sobre o dia do Senhor, o que Ele fala sobre o descanso. Guardem isso que nós vamos aprofundar mais. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: o ápice daquilo que nós não podemos cumprir, mas que Cristo cumpriu em nosso lugar, logo isso nos é prazeroso, é o 4º mandamento, que é o ápice dessa relação nossa com o Senhor Deus, antes de passar para a relação horizontal, vertical, é nós com o Senhor Deus. E agora eu quero ler o texto de Êxodo 20, 8 a 11, que traz essa ênfase do 4º mandamento. Diz o seguinte o texto: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O único mandamento que tem lembra-te é o 4º. Por quê? Vamos discorrer mais sobre isso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Uma pausa aqui. Para a nossa língua latina ficou um pouco confuso o termo sábado, mas ele vem do original, que é Shabat, e quer dizer descanso. Então, quando nós olhamos para o texto, lembra-se do dia de descanso. Eu poderia falar isso, correto, pastor? Me permitam fazer isso. Para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há,
e ao sétimo dia descansou. Sabadou, podia falar aqui. Desculpe a corruptela, mas descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de descanso, ou de sábado, ou Shabat, e o santificou. Eu vou abordar mais um pouco alguns trechos desse texto, apenas trouxemos aqui. E o que eu proponho? Para nós avançarmos numa cosmovisão que ela precisa ser relembrado aqui, que nós cremos no pacto. Somos uma igreja que cremos no aliancismo. E como o pastor Alfredo tem dito várias vezes, a cosmovisão aliancista, e aqui nós vemos e devemos ver a beleza do cuidado de Deus em revelar paulatinamente a sua vontade, da maneira que nós, seres tão limitados, tão difíceis de compreender, pudéssemos ir compreendendo ao longo da história da revelação a vontade perfeita do Senhor Deus. O pastor tem ensinado aqui, demais presbíteros, sobre aliancismo. Aconselho que os irmãos assistam, quem não assistiu, o curso sobre aliancismo, que está em nosso canal. E essa metáfora uma semente que vai crescendo e se torna uma árvore que passa a dar frutos, ela é usada para explicar também o aliancismo. Nós temos ali, vamos ver daqui a pouco, num texto bíblico, onde pela primeira vez essa semente aparece. E aí ela vai se revelando, e nós vemos de maneira muito clara a incapacidade e impossibilidade dos homens realizar esse pacto. E aí está a beleza do aliancismo. Não é Adão, não é Noé, não é Abraão, não é Moisés, não é Davi. Quem é? Os irmãos sabem. Quando falamos da lei moral e aqui do quarto mandamento, devemos lembrar dessa revelação progressiva, e eu gostaria que os irmãos guardassem esse termo, porque será a ênfase desse slide até o final da aula. O que eu proponho aqui para os irmãos? Nessa ótica da visão aliancista, do pacto dos pactos determinados pelo Senhor Deus, de maneira muito carinhosa, amorosa e perfeita, aponta não para homens, mas aponta para o próprio Deus. Até que isso aconteça, é importante nós voltarmos no tempo. Porque como começa o quarto mandamento? Lembra-te. Lembra do quê? Então nós retroagimos a Gênesis 2:13, onde começa ali a ordem do descanso da obra da criação. E qual o texto que traz isso? Gênesis 2:1-3 fala o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Nessa ótica, o que diz João 1:1-3? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse texto se refere a quem, meus irmãos? Eu gostaria de ouvir em alto e bom som. A quem se refere esse texto? Quem descansou de toda a obra da criação? Quem? É difícil falar isso? Por que é difícil, se a palavra nos fala isso? Cristo descansou da sua obra da criação, porque Deus Pai, na sua soberana economia e perfeição, decidiu fazer todas as coisas por meio do seu Filho. É o que diz João. E cremos na palavra revelada. Então, nós voltando aqui então para nosso cronograma, vemos que a ênfase do descanso está aonde? Em Cristo ter descansado da sua obra da criação. A ênfase aqui então não é o dia, ou não deveria ser o dia, mas a obra. E a que dia essa obra se está conectada? Guardem isso, vamos discorrer mais nesse slide. Em ato contínuo, Gênesis 3,15, o que nós chamamos de proto-evangelho, da primeira vez que o Senhor Deus, de maneira tão maravilhosa e cuidadosa, revela a solução para a humanidade do pecado, da queda dos nossos primeiros pais. E o que diz esse texto? Que o Senhor Deus fala para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher.
entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A quem se refere esse texto? Quem é esse descendente que viria na plenitude dos tempos? Quem? Que pisou a cabeça de Satanás, mas foi ferido. Um autor do passado, ele fala sobre esse momento da cruz, onde houve a morte da morte na morte de Cristo. Baxter. Richard Baxter, é isso? John Owen, perdão. Puritano John Owen. A morte da morte na morte de Cristo. Tão belo olhar e entender isso. E ao vermos esse texto, ele fala de quem? De Cristo. Cristo na cruz conquistou isso. Mas olha a semente. Olha a semente que é aqui revelada na ótica da revelação progressiva das Escrituras. E lá na consumação dos tempos, na plenitude dos tempos, Cristo é revelado. E ali ele vai para a cruz e cumpre perfeitamente. Então guardem aqui a promessa do Messias que viria. Solucionar aquilo que os nossos pais trouxeram, que foi o pecado. Nos afastou do Senhor Deus, do Deus triuno. Então, nessa ótica, voltemos aqui para o cronograma e entendamos. Agora, no texto que nós acabamos de ler anteriormente, em Êxodo 20, de 8 a 11, a lei moral ela não é revelada aqui, o quarto mandamento, ele é ratificado, ele é confirmado, ele é lembrado. É por isso que ele começa como lembra-te do dia do Senhor. Lembra do que foi feito no início. Lembra da obra de Cristo. Lembre do dia do descanso do nosso Cristo. E lembre que ele vai voltar. É preciso nós olharmos esse mandamento com toda essa ótica, essa cosmovisão plena, porque nós temos a revelação em nossas mãos. Isso é a beleza da lei moral e aqui em especial do quarto mandamento. E o que diz Gênesis 8, 20, de 8 a 11? Nós já lemos, mas antes de reforçarmos, ele aponta para onde então? Para aquilo que está em Gênesis 2, 1, 3. Ele reforça aquilo que foi dado como ordem para Adão, e ele não cumpriu perfeitamente. Expulso da presença do Senhor Deus, mas ali já foi dada a ordem que viria aquele que cumpriria perfeitamente. Então é importante olharmos para esse texto de Êxodo, lembrando que é uma ratificação, uma reafirmação da ordem dada no jardim. Aqui já lemos o texto, não vou repetir novamente, o texto de Êxodo 20, de 8 a 11. E aqui é importante uma atenção em Deuteronômio. Em Deuteronômio, de 12 a 15, é feita uma repetição desse mandamento. Porém, na ótica da revelação progressiva, há algo novo colocado aqui. E esse algo novo é importante nós lembrarmos ao que está conectado. Eu já falo para os irmãos, esse algo novo, ele está conectado à promessa de Gênesis. Vamos ler para entender melhor esse texto? E o que eu acabei de afirmar? Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora, presta atenção. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Percebem a beleza do cuidado de Deus, revelando progressivamente o seu plano perfeito de salvação para os seus? Por que eu digo isso? O texto anterior, que está em Êxodo, falava sobre o quê? Lembra-te da criação. Lembra-te de quê daqui? Daquela tipologia da salvação eterna. Vocês serão tirados um dia desse Egito, dessa terra. E vocês irão na terra prometida chegar, no novos céus e nova terra, e descansaremos eternamente. Na ótica da revelação progressiva, de maneira tão cuidadosa e pastoral, que só o nosso Deus pode fazer, ele nos traz aqui a lembrança de que agora vocês comecem a olhar e se preparar, guardar o dia do Senhor, mas lembrando da salvação da tipologia da salvação, da sombra que foi feita
tirando o meu povo do Egito, mas virá uma salvação plena, eterna, não momentânea. Percebe a beleza disso? E voltando para cá, é por isso que é necessário conectarmos o que está em Deuteronômio 5, 12 a 15, ao que está em Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho. Percebem que da maneira que Êxodo 28 a 11, ele conecta, manda nos lembrar, mas com a ênfase na obra da criação. E aqui na ótica da revelação progressiva já começa a haver uma conexão daquele livramento que aponta para o livramento eterno e ao mesmo tempo que conecta ao proto-evangelho. Isso é a revelação progressiva. Um parênteses, nós não cremos, como muitos irmãos que fazem secções na palavra de Deus, dizendo que Cristo não está no Antigo Testamento. Nós cremos que isso ofende a Cristo. Nós cremos que isso é um prejuízo para o rebanho de Cristo. Nós cremos que isso nos torna menos sensíveis, no sentido racional, de compreendermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Respeitamos esses irmãos, mas não cremos que isso é uma ortodoxia, um pensamento, uma avaliação correta das Escrituras. Como aliancistas, nós cremos que Cristo, do começo ao fim, é revelado nas Escrituras. Logo, o quarto mandamento, ele deve ser observado, focado tão somente na obra de Cristo. E o que isso tem a dizer para nós? Continuaremos aqui até concluir esse slide para chegar na aplicação disso para as nossas vidas. Está claro até aqui, meus irmãos? Dando continuidade nessa linha do pensamento, da revelação progressiva das Escrituras, temos o que está em João 20, 1, 2 e 17. E temos o seguinte: no primeiro dia da semana, aqui, só para fazer uma conexão, até aqui nós vemos o Antigo Testamento, avaliamos textos do Antigo Testamento, agora vamos entrar no Novo Testamento. E aquela promessa que foi em Gênesis 3,15 nos dada, daquele que iria matar a morte, pisar na cabeça da serpente seria ferido, aqui nós temos a plenitude dos tempos agora, o Novo Testamento. E um parênteses, Cristo ele não sofre apenas na cruz. Desde o momento que ele é concebido pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, ali começa a humilhação de Cristo. E toda a sua vida nessa terra foi de humilhação, por minha causa e por sua causa. É importante também olharmos a lei moral, e especialmente que o quarto mandamento, nessa ótica da humilhação de Cristo, do sacrifício substitutivo de Cristo em nosso lugar. Dada essa introdução rápida, olhemos agora para esse momento, plenitude dos tempos. O fim dos tempos chegaram com a vida do Messias. O milênio foi iniciado com a vida do Messias. Nós não cremos que ele seja literal. E o Messias aqui, o nosso Cristo, nesse momento desse texto, ele já, depois de ter ido para a cruz e ressuscitado, em que momento isso foi percebido pelos seus discípulos? Quando ele se revelou como já ressuscitado? Em que dia aconteceu isso? No primeiro dia da semana, vou repetir, no primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao seu sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, a pedra do sepulcro do nosso Senhor e Rei. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Me permita pular para o versículo 17 e 18. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. João nos fala na sua primeira epístola que Cristo descansou da sua obra da criação em que dia da semana? No sétimo, no último dia. No sexto dia foi criado o homem. Esse texto nos fala que Cristo entra no seu descanso, ele vai se encontrar com o Pai, entra no seu descanso após as obras da redenção. Em que dia da semana?
no primeiro dia da semana. Meus irmãos, não é o dia, é a obra do nosso Rei. Compreendem isso? Compreendem que a luta é não cairmos no legalismo vão de dias, mas na compreensão piedosa e às vezes difícil de compreender dessa obra perfeita do nosso Senhor e Rei? Continuando, aqui agora João 20, 19 a 23, Cristo aparece para os discípulos também no domingo. Isso está registrado nesse texto e diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro... Meus irmãos, por que ter tanta ênfase nas Escrituras? Por que o Senhor Deus falar o primeiro dia da semana? Por que não apenas naquele dia, ou em um dia, ou em um certo dia, como muitas vezes é registrado nas Escrituras, os milagres de Cristo, as obras do nosso Senhor, em certo dia, 30 dias depois, de um dia que não é certo, não é registrado. Aqui não, há uma ênfase. Ao cair da tarde daquele dia, do primeiro dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos. João 20, 19 a 23. Qual a ênfase aqui? Primeiro dia da semana, o Senhor Deus aparece para os discípulos. Ato contínuo, eu quero trazer uma ênfase do que houve aqui e o que houve a posterior. Aqui em João 20, 24, 29, olha o que acontece, e aqui a ênfase é como nós temos observado o dia do Senhor, como nós temos observado o culto solene, e o que acontece quando nós somos enganados por aquele pensamento de que todo dia é igual. Não tem problema ficar em casa assistindo ao culto como se fosse possível fazer isso. Nós prestamos um culto, nós não assistimos um culto. E olha, observemos o que aconteceu com Tomé, nosso irmão do passado, por ter tido um descuido disso. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Por que não estava? A palavra não nos deixa claro por que ele não estava. Mas olha a consequência de não estar onde a igreja se reúne para celebrar a Cristo. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. A ausência do culto solene gera incredulidade no meu coração e no seu. Primeira Igreja Presbiteriana de Roraima. Ficar em casa, como se pode estar no culto solene, atendendo à santa convocação do Senhor. Não é um convite, é uma convocação. Nós já entendemos isso aqui. Inevitavelmente vai gerar incredulidade no meu e no seu coração. Nos afastará de Deus e nos aproximará do pecado. Inevitavelmente. Isso não é, às vezes, em algum momento, é uma afirmação certa. Vemos o que aconteceu com Tomé. E aí, depois dele fazer essa afirmação, passado 8 dias, e aqui um parênteses, o judeu contava domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Qual que era o 8º dia? Alguém pode pesquisar, o pastor como historiador pode depois explicar melhor, mas é assim que o judeu contava. Então, se eles estavam no primeiro dia, passado 8 dias desse dia que eles tinham visto o Senhor, que dia da semana seria? Novamente, o primeiro dia da semana. Novamente, passado 8 dias,
Olha os registros. Por que está registrado isso? Passado 8 dias. Revelação progressiva, maneira amorosa do Senhor Deus revelar sua vontade para nós. Estavam outra vez ali, reunidos os seus discípulos, no primeiro dia da semana, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Não sei a vocês, mas quando eu leio isso aqui, meus irmãos, isso me dá temor. Algo acontece na minha mente, no meu coração, no meu corpo, porque eu sou igual a Tomé. Se eu não estiver no seio da noiva de Cristo, sendo protegido pelo seu Santo Espírito, pela sua revelação constante, piedosa, amorosa, perfeita, sendo cuidado pelos pastores e presbíteros, sendo cuidado por vocês, aonde eu vou? Como eu posso caminhar nessa terra se não for junto com a noiva de Cristo? Sendo auxiliado nos dias maus, podendo estar aqui servindo apesar de quem eu sou, saudoso de vocês quando estamos em Manaus, mas temos uma igreja que nos recebeu, a Igreja Filadélfia, de maneira amorosa. Não podemos, meus irmãos, esquecer desse testemunho do nosso irmão Tomé, que pecou contra Cristo não se reunindo no dia do Senhor com a igreja. Mas de maneira bela vemos Tomé também se arrependendo, reconhecendo quem é Cristo. Devemos reconhecer quem é nosso Cristo. Não devemos relativizar ordens do nosso Senhor e Rei. Atos 2, 1, 14. Aqui, Pentecostes, pregação e conversão de aproximadamente 3.000. Falo aproximadamente porque não havia só homens, mulheres e crianças, enfim, creio que foi mais de 3.000, mas qual que é o foco aqui que devemos dar? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quando acontecia o dia de Pentecostes? 50 dias após o sábado da Páscoa. Quando que era? Um domingo. Isso os historiadores registram. O dia de Pentecostes acontecia no domingo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. A igreja se reuniu no dia do Senhor, após Pentecostes, para fazer o quê? Anunciar a revelação, anunciar a Cristo. É o que nós fazemos aqui. Vocês percebem de maneira progressiva, se consolidando do último dia da semana para o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia para nos reunirmos e lembrarmos do que Cristo fez e que Ele vai voltar para nos buscar. Refaço aqui minha frase: não é o dia, é a obra de Cristo e o dia que está ligado a essa obra. O descanso das obras da criação, descanso das obras da redenção. E aqui, meus irmãos, finalmente eu trago um texto que está em 1 Coríntios 16, 1 a 2. Paulo fala sobre... um pouquinho antes, eu pulei um texto, me perdoem. Paulo com a igreja no primeiro dia da semana, em Atos 27. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, ceia, que devia seguir viagem, o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Aqui foi aquele momento em que Eutico, ele cai do terceiro andar, morre e Paulo o ressuscita.
logicamente aqui, pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo na vida dele. E qual que é a ênfase que eu quero dar, meus irmãos? É um texto muito conhecido, e novamente vemos Deus revelando a nós, de maneira muito amorosa, no primeiro dia da semana. Poderia estar registrado nas Escrituras, um certo dia da semana, em um dia após a chegada de Paulo, mas não, a ênfase é, novamente, no primeiro dia da semana. Isso não é à toa, há um propósito nisso. Como temos tratado essa revelação progressiva? Temos nos colocado como servos ou nos posicionamos como... E aqui vem algo importante a ser dito. Alguém pode perguntar, Joaquim, e se eu não guardar o dia do Senhor? Qual que é a resposta para isso? Continuo sendo salvo. Eu continuo tendo certeza da minha salvação. Mas eu continuo tendo a certeza que eu conheço a revelação progressiva, que eu conheço o chamado do Senhor para agradá-lo. E eu tenho, de maneira racional, proposital, pecaminosa, não guardado. Percebe qual que é o ponto aqui? O ponto não é uma folhinha com cheque do que eu devo fazer ou não fazer. O foco são servos e servas que amam agradar o seu rei. E quanto mais eles agradam, mais prazer eles têm em agradá-lo. E quando eles caem e não conseguem agradar, eles se humilham, pedem perdão e se aproximam de Cristo e sabem que Cristo cumpriu perfeitamente e se aquietam, se acalmam em Cristo e renovam suas forças em Cristo. Percebe a diferença do legalismo para a piedade? Finalizando essa cronologia, meus irmãos, 1 Coríntios 16, 1 a 2. E aqui Paulo fala sobre a oferta no primeiro dia da semana. E o que Paulo diz? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. A ênfase aqui de você guardar e estar levando para a igreja na reunião, a igreja no primeiro dia da semana. Novamente, não é à toa. Dado essa revelação progressiva, o que nos salta aos olhos aqui? Novamente, pensando no aliancismo, o que nos salta aos olhos é a obra de Adão, de Noé, é a obra de Abraão, de Moisés, de Davi? Não, porque todos eles, iguais a nós, pecaram, quebraram a aliança. Mas em Gênesis 3,15 foi dada uma promessa. E essa promessa foi cumprida. O nosso Cristo, achei-me, e aqui antes de falar sobre isso me perdoe, o último item é esse, achei-me em espírito no dia do Senhor. Quem está aqui? João. A revelação foi dada a João no dia do Senhor, e eu vi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Apocalipse 1:10. Aqui João já usa o termo dia do Senhor. A ênfase aqui, nós observamos que a igreja já estava aculturada a tratar esse dia, o primeiro dia da semana, como o dia do Senhor. Infelizmente, nós temos perdido essa cultura, relativizado. Eu cresci ouvindo, todos os dias são os dias do Senhor. Na minha ótica ou na ótica do nosso Cristo? Em que se respalda essa afirmação? E agora sim, eu trago. Todos esses textos apontam para a obra perfeita de quem? Do nosso Cristo. Descanso da obra da criação, último dia da semana. Descanso da obra da redenção, primeiro dia da semana. Eu quero aqui trazer um texto para vocês para enfatizar isso, o texto de Hebreus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha a ênfase aqui novamente. Usou vários homens na sua história da redenção. Mas quem falou por último? Quem se fez carne e trouxe a confirmação da lei, cumpriu perfeitamente toda a lei, tanto no seu sacrifício passivo como ativo. Quem fez isso? Cristo. E aqui a ênfase, meus irmãos.
Eu pergunto para muitos crentes, quem criou o universo? Deus. Mas Deus criou por meio de quem? Muitos crentes não sabem essa resposta. E a Bíblia está eivada de textos que Deus Pai decidiu na sua soberana vontade criar por meio do Filho. É muito importante essa doutrina. Porque do contrário, nós começamos a enfatizar dia e não a obra de quem fez, do nosso Senhor e Rei, e como consequência o dia, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Qual que é a ênfase? Quem fez a obra da criação? E quem fez a obra de purificação dos pecados, da redenção? E quem descansou dessas obras? Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, o dia do Senhor está ligado ao descanso do nosso Senhor e Rei. Nós descansamos de nossas obras para lembrarmos da obra que Ele fez perfeita em nosso lugar. Isso deve trazer regozijo para nós, alegria imensurável, prazer crescente, até o dia que Ele volte para nos buscar. E a promessa já se cumpriu. Nós estamos vivendo já e ainda não. Cristo veio, já nos deu isso. E agora esperamos a consumação disso. Percebe a importância de entender que é Cristo, não é o dia? E aqui me permitam concluir a revelação progressiva, esse conceito, lembrando que na nossa cosmovisão reformada, o pastor já falou isso aqui em alguma, acho que aula retrasada, sobre criação, queda, redenção e consumação. Essa história aponta para quem? Para Cristo, do início ao fim. Do início ao fim aponta para Cristo. E nós, como igreja, esperamos a volta do nosso Senhor e Rei. Aconselho que os irmãos leiam na Confissão de Fé esses textos que falam sobre cada um desses momentos: criação, queda, redenção e consumação. Mas eu quero aqui ler com os irmãos o que a nossa Confissão de Fé, no seu capítulo 21, artigo 8, fala. Entendendo essa revelação progressiva que já compreendemos, entendendo que não o dia é Cristo, o que a nossa confissão, pautada em toda essa compreensão ortodoxa, o que ela traz para nós como orientação? Como é a lei da natureza que, em geral, uma devida proporção do tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo. Eu vou repetir. Por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens, em todas as épocas, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, um descanso santificado por Ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Percebe que maneira bela a nossa confissão traz isso? Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. Desde a ressurreição de Cristo, que foi no primeiro dia da semana, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado de dia do Senhor, igual domingo, e que há de continuar até o fim do mundo como o descanso, ou sábado cristão. Entendem isso, meus irmãos, a beleza? O slide está disponível lá para os irmãos copiarem, acho que depois pode ser colocado nos grupos, fique à vontade. Mas, olha a beleza que há aqui. É Cristo. Então, coroando a nossa aula, compreendendo que o dia de descanso, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, ou até a ressurreição de Cristo, e após a ressurreição de Cristo, não está ligado a um dia, mas à obra dele. E é por isso que há uma mudança do último dia para o primeiro dia da semana. Que aplicação podemos e devemos, na verdade, fazer até em face do que vimos até agora? E eu proponho aqui nesse slide
colocar 4 aplicações e depois vamos para a conclusão. E aí eu acho que podemos abrir, não sei se tem um tempo ainda, pastor? Tem? Fica aberto para perguntas, e aí eu peço que o pastor também dê uma palavra final antes das perguntas. Complemente alguma coisa, pastor, por favor, que porventura eu esqueci. É um tema muito rico, é impossível de falar tudo sobre ele em 40 minutos, 1 hora, mas eu creio que a ênfase, como eu tenho entendido, Deus tem me confrontado nas Escrituras, eu compartilho com meus amados irmãos. Agora, que aplicação devemos fazer diante dessa compreensão ou desse reforço que tivemos hoje? Primeiro, devem ser feitos preparativos para o dia do Senhor. Meus irmãos, eu quero confessar meu pecado para vocês aqui. Um dos meus pecados, dos vários que eu cometo. Nem sempre eu durmo cedo no sábado. E quantas vezes sou pego aqui cochilando no domingo? Eu estou pecando contra Cristo quando eu faço isso. Porque eu não me organizo de maneira que eu durma mais cedo no sábado e possa acordar cedo, alegre e feliz, não me arrastando da cama para vir estar com a igreja nesse dia tão belo que nossos pais puritanos do passado chamavam do dia da feira da alma, onde a alma do crente está mais alegre do que nunca, porque ele vem festejar a obra de Cristo que lhe garantiu a salvação eterna no seu reinado. E eu peco, não sei em relação aos irmãos, eu tenho falhado nisso. Tenho procurado me organizar melhor com a minha esposa e filho. Mas é importante, eu quero compartilhar com os irmãos esse primeiro ponto de aplicação, não como alguém que faz isso perfeitamente, mas alguém que erra muito. E que nós nos auxiliemos uns aos outros. Vamos marcar um jantar? Marque mais cedo. Vamos lembrar uns aos outros, meu irmão, amanhã é o dia do Senhor, vamos nos preparar melhor, de maneira piedosa, amorosa, cuidadosa, sem rispidez, porque Cristo não nos trata assim. Cristo não nos impõe. Ele deixa muito claro que é uma ordem, mas ele é gracioso, misericordioso. Então eu não tenho direito algum de tratar desse assunto com rispidez, grosseria e com imposição em relação a outros irmãos, mas com piedade, com amor, com desejo de honrar o nosso Cristo. Então, devem ser feitos preparativos para o dia do Senhor. Recolhe-te ao teu leito ainda cedo, para que não esteja sonolento no dia do Senhor. Richard Baxter, eu troquei John Owen com Richard Baxter, que é outro puritano. Aqui que é Richard Baxter, John Owen fala sobre a morte, um sermão dele, aconselho que os irmãos leiam, tem na internet, a morte da morte na morte de Cristo. Sermão muito piedoso, centrado em Cristo. Percebem esse primeiro ponto? Está claro aqui para os irmãos, não vou me delongar muito nesse ponto. Segundo ponto, a adoração pública deve ocupar o lugar central no dia do Senhor. Tudo que nós fazemos no dia do Senhor é com o olhar sendo o ápice, o momento em que a igreja se reúne para ouvir a voz do seu noivo. Eu acho lindo e fico muito triste como tantas igrejas, co-irmãs nossas presbiterianas, têm perdido essa percepção do culto solene, que é um diálogo travado entre Cristo e a sua noiva. E a noiva se cala um certo momento e vai ouvir a voz do noivo por meio do sermão. Quantas questões belas há nessa compreensão. E nós temos essa compreensão em nossa igreja. É por isso que é o momento mais aguardado do dia do Senhor, é o culto solene. É por isso que ele não é feito de qualquer maneira ou da maneira que eu me sinto bem. O culto não é para que eu me sinta bem, o culto é para que Cristo seja honrado. E se isso acontece, e tem acontecido na nossa igreja, via de regra o culto nos faz sentir mal, porque ele traz à luz o nosso pecado, mas ao mesmo tempo, ele nos lembra que em Cristo somos salvos, perdoados e renovados. Esse é o culto. Assim deve ser o culto. O culto não é focado no convidado, o culto não é focado nos irmãos, em música que nós gostamos, não que não possamos cantar uma outra música, desde que gostamos, desde que ela seja cristocêntrica e não antropocêntrica, centrada em Cristo, não nos homens. Percebem? O ápice, a adoração pública deve ocupar o lugar central no dia do Senhor.
O culto, a santa convocação, deve ser o ápice do dia do Senhor. Terceiro ponto, a família deve funcionar como uma unidade piedosa no dia do Senhor. E aqui, meus irmãos homens, isso é para mim e para você. Pergunta 118 do nosso Catecismo Maior de Westminster traz a seguinte pergunta e resposta. O mandamento, aqui eu trouxe só a resposta, perdão. O mandamento de guardar o dia do Senhor domingo é mais especialmente dirigido aos chefes de família e a outros superiores, porque estes são obrigados não somente a guardá-lo por si mesmos, mas a fazer que seja observado por todos os que estão sob o seu cuidado, porque são, às vezes, propensos a impedi-los por trabalhos seus. Queria aqui falar um pouquinho. Meu irmão, pastor do lar, não errem no que eu errei, que foi no legalismo. Já falei algumas vezes aqui, eu quase perdi minha casa por querer viver isso no legalismo, impondo, sendo duro, sendo ignorante, sendo carnal com as ovelhas que Cristo deu para eu cuidar na minha casa, esposa e filhos. Nós não temos, como homens que vamos prestar contas a Cristo, nós não temos o direito de agir assim. Nós pecamos quando conduzimos esse pequeno rebanho que nos foi dado, nosso lar, com mão de ferro. É com piedade, é olhando para nós, vendo que nós pecamos, e olhando para Cristo, nos renovando nele, e olhando para essas ovelhas, que ainda pecam também, exortando-as em amor, disciplinando-as em amor, e preparando junto com elas, nos preparando para esse dia, o dia do Senhor, que é o ápice da nossa semana. E o culto é o ápice desse dia. Percebem isso? E como eu quase perdi meu lar, pela minha ignorância, carnalidade e legalismo. Então, quando esse texto nos traz da confissão de fé, que é mais especialmente dirigida aos chefes de família, porque em Cristo nós somos chamados a viver aquilo que Adão não perdeu pelo pecado. Adão era chamado a ser pastor, protetor e mantenedor. Nós fizemos o que com isso? Herdamos de Adão o pecado. E se não for em Cristo, nós vamos fazer isso errado. E aí fica a pergunta, como tem sido na sua vida e na minha o culto no lar, o culto doméstico? Meus irmãos, eu quero confessar o teu pecado. Eu falho também nisso. Eu tenho falhado, eu não tenho sido assíduo no culto no lar. E quem é a culpa disso? Da minha esposa? É do meu filho? Mesmo sendo um adulto? Não, é minha culpa. Inevitavelmente, esse desleixo meu, e aqueles irmãos que têm falhado, se identifiquem comigo, por favor, esse nosso desleixo vai repercutir no dia do Senhor de maneira desleixada também. A família deve funcionar com uma unidade piedosa no dia do Senhor. Isso começa um pouquinho antes também, no culto doméstico, no culto no lar. E de maneira muito amorosa eu falo para os meus irmãos, não deixem de lado isso, não sejam negligentes nisso. O quarto e último, devem ser evitadas as armadilhas do legalismo. Já falei sobre isso. O nosso breve catecismo de Westminster, na sua pergunta 60, e aqui tem a resposta, fala o seguinte: deve-se santificar o domingo como um santo repouso por todo o dia, mesmo das ocupações e recreações temporais, que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos e particulares de adoração a Deus, exceto o tempo suficiente para as obras de pura necessidade e misericórdia. E aqui, meus irmãos, é isso. A ênfase é, quais são as obras de pura necessidade e misericórdia? O meu próximo, o meu irmão. Eu estou vindo para o culto. Há um acidente, há um irmão que precisa ser levado ao hospital. Estou saindo de casa, o vizinho fala, está morrendo meu pai, Joaquim. Está tendo um ataque cardíaco, Deus o livre disso. Me socorra. O que eu faço? Não, vou para o culto. Vou para o culto porque é o dia do Senhor. Legalismo. Eu paro e vou socorrer aquela pessoa, aquele irmão que pediu socorro. Percebem aqui a relação que ela não é legalista, ela é piedosa? Onde vemos isso?
Cristo fala sobre o bom samaritano. Ali está muito claro, ali os elementos eram culticos, né? Ele estava indo para o culto, ele para socorrer um, e os judeus passavam os religiosos ao largo. Indo, não, vou para o culto. Não devemos ser assim também. Muito bem lembrado, pastor, que maravilha. E Paulo, ele parou o culto, um dos textos que nós lemos de Atos, ele para socorrer Eutico, se deita sobre o corpo dele, o abraça e ele volta à vida. Percebem a relação que há piedosa nisso? Como o legalismo ele não tem como, não tem como ser nutrido quando o cristão entende a piedade que há em Cristo por nós, e nós devemos devolver isso, essa graça, essa misericórdia também. Então, meus irmãos, esses são os 4 pontos. Podem ter mais? Podem, mas são os 4 principais que eu quis trazer para os irmãos, que tem sido luta em minha vida. Eu tenho pecado contra Cristo nessa área, mas Ele tem me renovado as forças, tem me dado sempre um renovo e o perdão para continuar vivendo cada vez mais de acordo com o seu desejo e demonstrando assim minha gratidão, apesar de quem eu ainda sou. Nós não somos mais escravos do pecado, mas nós lutamos contra o pecado. E a beleza dessa gratidão está nisso até hoje. Sejamos gratos ao Senhor pelo que Ele fez. E a conclusão: não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. Segundo mandamento: não fará para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, como nós vimos hoje: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olhando para o ápice dessa primeira tábua das leis, vemos que não te deleitarás no Senhor. Como eu me deleito no Senhor? E aqui eu quero trazer, antes de dar essa resposta para os irmãos, que ao olhar para o quarto mandamento, ele tem muito a ver sobre como eu me deleito no Senhor. E é importante ver essa relação do cristão, cada vez mais ele se deleita em Cristo ao observar o quarto mandamento e toda a lei. Eu quero trazer para aqueles que, como eu, têm pecado contra Cristo e têm falhado. Quero trazer uma palavra de misericórdia, de perdão e de renovo para você. Não podemos sair daqui com peso, e sim com alívio, porque essa é a visão da lei moral. Olho e vejo a minha impossibilidade de cumpri-la, mas a cruz está vazia, o trono está ocupado. Isso me dá convicção que sou aceito pelos méritos de Cristo. Isso renova minhas forças para continuar na perseverança dos santos. E eu sei que isso acontece com vocês também. E o texto de Hebreus fala o seguinte: onde está o texto para trazer esse nosso renovo? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se pecarmos contra Cristo, é em Cristo que encontramos o sumo sacerdote. Não foram os profetas, nem sacerdotes, nem reis do passado. Cristo cumpriu perfeitamente os ofícios de profeta, sacerdote e rei. É Ele que intercede por nós. Ele é o sumo sacerdote perfeito, inculpável, que chega até o altar do Senhor e fala: Joaquim pecou de novo. Falhou no dia do Senhor. Falhou no culto doméstico. Mas eu cumpri tudo no lugar dos teus servos. Isso não gera quebrantamento, ou deveria gerar. Arrependimento, ou deveria e deve gerar. E mudança de conduta. E respondendo, o que significa te deleitarás no Senhor em relação ao dia do Senhor? Isaías 58:13. Se desviares o pé de profanar o do sábado, o descanso, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado, o dia de descanso, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então, o que, igreja?
Então te deleitarás no Senhor. Como nos satisfazemos apenas em Cristo? As mulheres ouviram sobre o contentamento. Como nos contentarmos em Cristo? O dia do Senhor é um meio de graça maravilhoso para nos contentarmos mais em Cristo. Não sei para os irmãos, mas como isso tem sido difícil para mim. Amanhã eu volto para Manaus. Como a minha mente ela é constantemente incomodada por isso. Como eu sou lembrado que eu não posso fazer isso perfeitamente, mas em Cristo eu descanso. Hoje eu acordei, a primeira coisa que veio em mente: Deus, eu não queria ir para Manaus amanhã. A primeira coisa na minha mente foi isso. Quando deveria ser a primeira coisa: Senhor, hoje é teu santo dia. Renova-me, me dá alegria somente em Cristo. Como ainda sou egoísta, como ainda penso somente em mim, como ainda sou inapto para glorificar o meu Cristo, o nosso Cristo, como devemos, como eu devo. Mas é por isso que Cristo veio, para cumprir perfeitamente o que ninguém podia, pode ou poderá um dia cumprir. Tetelestai, está consumado. Que eu e você olhemos para o quarto mandamento com essa cosmovisão, com esse entendimento piedoso, que Cristo cumpriu tudo. Que nos auxiliemos uns aos outros a vivermos isso. Não por esforço próprio humano, não por obrigação humana, mas por gratidão. Porque Cristo cumpriu perfeitamente em nosso lugar toda a lei. Queria chamar o pastor Alfredo, se ele quiser falar algo ainda, complementar alguma coisa que eu não falei. Já acabou o tempo, me perdoe, me delonguei. Minha esposa sempre me dá bronca que eu falo demais, meus filhos também. Mas eu creio que não passei tanto assim do tempo, né? Passar para o pastor Alfredo aqui a palavra. Irmãos, diante da grata surpresa da lição que nós tivemos, eu gostaria só de ler um texto que, na verdade, o presbítero Joaquim conhece, mas como ele fala, o tempo é muito exíguo, né? Muito curto. Está em Hebreus capítulo 4, foi lido uma porção desse texto. Ele já cochichou aqui para mim o que eu vou ler, é exatamente isso. Hebreus capítulo 4, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 10, diz assim: Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, sucede parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, isso não por ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Lembrando que essa palavra descanso é Shabat, certo, irmãos? Sempre lembre disso. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu Shabat, no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ele está falando da criação. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Isso, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Hebreus está se referindo ao povo no deserto, então ele está se referindo ao tipo de redenção de Cristo na cruz, não apenas da criação. De novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aí o verso 10, irmãos, diz assim: porque aquele que entrou no descanso de Deus, e esse aquele é Cristo, ele está se referindo a Cristo. Então, porque Cristo que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras,
como Deus das suas. Aqui nós estamos percebendo o que foi dito aqui nessa manhã. É a obra, não o dia em si. O dia em si é legalismo. Você olhar para aquele dia como o dia como um fim em si mesmo. Mas é o que ele representa. É a obra de Deus. Temos o descanso de Deus na criação, feito por Cristo e aponta para Cristo. E temos a obra de Cristo na cruz. Por isso que lá no Velho Testamento, as festas, elas incluíam o 8º dia. Vai lá que busca as palavras, né, na Bíblia, coloque lá, 8º dia, você vai ver uma série de textos no Velho Testamento, já mostrando o 8º dia, que é o dia de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por Tua graça e misericórdia que se manifestam a nós. Obrigado porque não podemos baratear o Evangelho, não podemos, ó Deus, transformar essa liberdade em libertinagem, como nos diz Judas, com muita propriedade. Por isso, Pai, ajuda-nos a não banalizar algo que é tão importante para Ti, porque aponta para o Teu Filho. Quando olhamos para a velha dispensação, a velha aliança, percebemos ali o enaltecimento de Cristo Jesus pela obra da criação. Em Cristo todas as coisas foram criadas e Ele mesmo é também o Criador. E para Ele todas as coisas foram feitas. E sem Ele nada do que foi feito poderia ter acontecido. Portanto, os nossos irmãos do passado, a igreja de Cristo no passado, observava a obra de Cristo por meio da criação, sendo, portanto, Ele o meio pelo qual o Senhor, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, realizou aquela obra. O mesmo sucede, ó Deus, no Novo Testamento, quando novamente a Tua obra de salvação, que se dá por meio de Cristo Jesus, ó Deus, ela é encerrada no 8º dia da semana. Nós Te louvamos por isto, Pai, porque podemos aqui descansar neste dia. Vários textos foram trazidos e eu me lembro quando o Senhor Jesus apareceu aos discípulos de Emaús, era também o 1º dia da semana, quando Ele à mesa parte o pão e é reconhecido como o Redentor. Nós Te louvamos por isso, Senhor. E o nosso desejo é que cada pai de família que entenda isto, meu Pai, não resista a esta verdade das Escrituras Sagradas, porque nós não encontramos em nenhum lugar a quebra do dia do Senhor. E quando muitas vezes usam de maneira inadvertida Cristo criticando os fariseus por conta da guarda do dia, nós entendemos que aqueles fariseus eram legalistas, eles não entendiam de fato o que estava acontecendo, mas eles idolatravam, entre aspas, o dia como dia apenas. Por isso, ó Pai, precisamos entender o que Cristo está dizendo. Da mesma maneira como Paulo, quando nos fala em Gálatas, e ali quando ele fala dos sábados no plural, ele está se referindo às festas, ele está se referindo à sombra do passado. Nós não somos obrigados mais a guardar os sábados no plural, sábados estes que eram inseridos, ó Deus, na lei civil e na lei cerimonial. Não precisamos mais observar aquelas festas que aconteciam não só no 7º, mas no 1º dia. Ele está falando ali contra o legalismo, contra as invenções humanas e contra a imposição de se observar aquilo que tivera fim em Cristo Jesus. E se o fim da lei é Cristo, para a nossa santificação e redenção, então o 4º mandamento também faz parte disso. Eu não tenho como retirar o 4º mandamento, porque a Tua palavra nos diz que se eu quebro um, eu quebro todos os mandamentos. Se eu retiro a santificação do sábado, do Shabat, do dia do Senhor, que agora aponta para a obra de redenção conforme prometida em Deuteronômio, capítulo 5. Se eu retiro, Pai, todos os demais caem. Cai o fato de eu não ter outro Deus diante do Senhor, cai o fato de eu
ser proibido de fazer imagens de escultura para adorá-las e cultuá-las, cai o fato de tomar o teu nome, não tomar o teu nome em vão, meu Senhor. Cai tudo. Precisamos entender isto e enfrentar com coragem. Sei que por conta de uma tradição equivocada da tua igreja, nós perdemos isto. Uma tradição que não faz o menor sentido. Nós observamos a tua lei, não para a salvação, mas por gratidão e amor a Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Ele é a lei. Como nós vamos, se o Senhor Deus quiser, ouvir hoje à noite? Cristo é o cerne da lei moral. Ele é a pessoa que está no centro da revelação da tua lei, porque Ele mesmo entregou esta lei a Moisés. Ajuda-nos, ó Deus, e dá-nos alegria para que todos nós aqui, sem exceção, estejamos hoje à noite unidos, atendendo a tua santa convocação, para numa hora e meia, tempo tão curto, renovar a nossa aliança, nos alegrar em ti e te cultuar como família, desde o ancião até ao bebê de peito, todos aqui, glorificando e exaltando ao teu Filho amado. Que é no nome de quem nós oramos, ó Senhor. Amém.